Olá, eu sou a Cláudia Mactiva. Nesse vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como fazer salgados bem recheados na sua modeladora. Então vamos lá, gente. Primeiro passo são as escolhas dos bicos que você vai estar utilizando para cada salgadinho. Geralmente os bicos para salgado de festa são os 4 primeiros menores bicos de massa. Nós temos 8 bicos na Mactiva e temos 4 bicos de recheio. Geralmente para os salgadinhos de festa a gente utiliza bico de recheio 1 e 2. E os bicos de massa 1 e 2 e 3 e 4. Se você coloca, por exemplo, um bico de recheio muito pequeno, que é o 1, com o bico de massa 4, você vai ter uma parede de massa mais grossa e, consequentemente, com menos recheio. Então, você não deve utilizar, você deve casar, por exemplo, com o bico de massa 2. Assim, você vai ter uma parede de massa menor e um salgadinho mais recheado. Geralmente, a gente usa o bico de recheio 1 para fazermos os churros, os nhoques na modeladora e salgadinhos bem miudinhos que são conhecidos como salgados de copo, que variam aí de 8 até 14 gramas, por exemplo. A gente utiliza esse bico. Já para os outros salgados a partir de 15 gramas, 20, 25, a gente dá preferência por utilizar o bico de recheio 2, para a gente conseguir o salgado recheadinho. Mas se você for fazer um croquete, por exemplo, que é um salgadinho mais alongado e mais magrinho, você não deve utilizar o bico de massa 3 ou 4, porque senão o seu croquete vai ficar redondo ao invés de ficar mais alongado e magrinho. Então você vai escolher para o seu croquete ou o bico de massa 1 ou bico de massa 2. E se o seu croquete tiver recheio, você vai utilizar o bico de massa 1. Como eu falei, porque o seu croquete é mais fininho e mais alongado. Se você coloca o bico de massa 2, ele pode ficar com muito recheio e causar rachadura, explosões na hora da fritura. Então, utilize bico de recheio 1 nos seus croquetes, tá bom? Já para salgados maiores, a gente tem aqui as opções, ó, bico de massa 4 e 5, bico de recheio 3, bico de massa 7 e 8 e o bico de recheio 4. Geralmente a gente usa para salgados de 50, 60 gramas, bico de massa 3 e esses dois bicos bico de recheio 3, perdão, e os 2 bicos de massa, o 4 e o 5. E para os salgados de lanche, que variam aí de 150 a 200 gramas, você vai utilizar o seu maior bico de recheio, que é o 4, e os 2 maiores bicos de massa. Então, se você for fazer, por exemplo, o travesseirinho de 150 gramas e você colocar esse bico de massa, o 8, por exemplo, vai ficar um travesseirinho muito gordo e não vai ficar um formato bonito. Então, o que você vai fazer? Utilize o 7, que é menor. Então, vai te dar um formato mais bonito no seu travesseirinho e com o bico 4, pode ser até o 3. Você vai conseguir um travesseirinho bem recheado nessa gramatura de 150 a 200 gramas. Já a coxinha, que é o salgado mais produzido e a gente quer sempre com muito recheio, então sua coxinha de lanche você vai sempre utilizar bico de massa 8 e bico de recheio 4, para fazer a coxinha bem recheadinha e bem gostosa. Agora, outra coisa que a gente tem que observar. Aqui a gente tem o nosso adaptador, que vai encaixar com todos os bicos, até o 7. Apenas o bico 8 que não entra. Então, o bico 8 você tira o adaptador e coloca ele sozinho. Já os outros você precisa do adaptador. Então, você vai colocar, por exemplo, na sua máquina, para fazermos coxinhas de 20 gramas. Bico 2 de recheio. Bico 4 de massa. E observar a parede de massa através da rosca. Para 20 gramas nós vamos deixar assim, aparecendo uma voltinha e meia, quase 2 voltinhas. Assim a gente vai ter uma parede de massa legal e uma coxinha de festa bem recheada.
Agora é muito importante, além da escolha dos bicos, você manter o abastecimento constante na sua modeladora. Se faltar recheio, pode criar ar dentro do seu salgado. Então você tem que estar abastecendo constantemente durante a sua produção para que o recheio não falte lá em cima e não crie um ar nas engrenagens, na rosca, levando esse ar para dentro do seu salgadinho. Para o seu salgado não ficar variando o peso lá na sua balancinha, manter o abastecimento de massa constante. Você não pode, por exemplo, começar produzindo com 2 quilos e deixar esse nível abaixar para meio quilo de massa. Assim vai diminuir o seu salgadinho na mesma hora. Então você tem que manter aquele abastecimento constante, sempre deixando 2 quilos de massa lá em média, para que seu salgadinho saia com a mesma gramatura, com o mesmo peso. Então você vai abastecendo de recheio, o recheio, claro, vai diminuir em velocidade menor, mas a massa diminui em velocidade muito rápida. Então você tem que estar sempre abastecendo a sua massa. Se precisar acessar a sua modeladora para poder misturar um pouquinho, espalhar o recheio, qualquer coisa desse tipo, jamais colocar a mão. Sempre uma colher ou uma espátula de silicone para não danificar o seu equipamento. Aí você pode acessar a caixa lá em cima e manter o abastecimento, seu recheio adequado para que seu salgado saia bem recheado. Então anote essas dicas, que agora a partir de hoje você vai ter salgados bem recheados na sua modeladora Mactiva.